Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Graça e paz, pessoas de Deus que pedem, recebem e concedem perdão. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Glórias a Jesus, que nos deu o exemplo de mansidão e sabedoria dos céus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra retire toda soberba do teu ser, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Errar é humano. É o que dizem os ímpios, tentando justificar os próprios erros, sem demonstrar interesse em se retratar e sem levar em consideração que erros e pecados sempre geram consequências, algumas graves. Muito embora todos erremos, a palavra de Deus não justifica os nossos erros. Ao contrário, adverte aos que, errando e sendo repreendidos, endurecem os próprios corações, franzem os rostos e não se dedicam a reparar
os erros cometidos ou a realizar uma mudança de atitude. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a Bíblia nos alerta de que os altivos, que endurecem a sua cerviz e os seus corações, serão destruídos de repente, sem que para eles haja remédio. Seja por palavra, por pensamento ou por ações, todos erramos em algum momento, devido à nossa natureza carnal, que se inclina sempre para o erro e para o pecado. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Dizer que vai continuar errando, porque todos erram, é uma postura conformista. Não é o que o nosso Criador espera da nossa parte. Porque Ele nos orienta a sermos perfeitos, como Ele é, e não para sermos como os outros. Nós temos que buscar a perfeição durante todo o tempo, para que a alcancemos no século vindouro. As nossas palavras, atitudes e ações precisam ser muito bem pensadas para evitar mal-entendidos e injustiça. E mesmo assim, quando cometermos algum erro, precisamos ser sábios e humildes para buscarmos a correção, a reparação do mal que nós causamos. Davi era um homem como nós e errava como todos nós. Mas ele tinha uma característica notável. E certamente é um dos fatores que o levaram a ser considerado pelo Senhor como um homem segundo o coração de Deus. Quando confrontado ou diante da detecção do erro cometido, ele não tentava se justificar. Ele se humilhava diante de Deus. Mesmo sendo um rei, ele não se omitia. Ele pedia perdão a Deus. Mas não é para estarmos pedindo perdão ao Senhor todos os dias pela mesma causa. O perdão de Deus requer o arrependimento. E o arrependimento requer uma mudança de atitude. Nós não nos baseamos em ditos populares, mesmo quando eles expressam uma verdade. Nós ficamos com a palavra de Deus e o compromisso de buscar melhorar a cada dia. A maior parte dos nossos erros provém ou está vinculado a palavras. São mentiras, promessas incumpridas, ofensas aos irmãos, fofocas e daí por diante. Precisamos nos aplicar em controlar as nossas línguas, limitando-nos ao sim, sim e não, não, sabendo que o que passar disso provém do maligno. É sempre melhor prevenir do que remediar. A palavra de Deus nos traz sérias advertências com relação ao uso das nossas línguas. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Esse é outro
dito popular que expressa uma outra verdade. Precisamos respeitar as pessoas. O mundo não conhece a Deus e não conhece as orientações que o Senhor deixou para todos nós. Por isso, as pessoas do mundo são mais propensas a erros. Eles já vivem no pecado. Deus exige de todos nós, a prática do perdão. Sempre que somos ofendidos ou sofremos algum tipo de agravo, independentemente da gravidade da situação. Ele nos adverte de que, se não perdoarmos aos nossos ofensores, ele também não nos perdoará. Mas existem dois tipos de perdão: o perdão pedido e o perdão concedido. E para que seja concedido o perdão, é preciso haver um pedido de perdão. Um pedido que nasce do reconhecimento pelo ofensor do erro cometido e de um coração humilde. Mas é sempre mais conveniente controlarmos as nossas atitudes para prevenirmos a ocorrência de problemas. Jesus nos recomenda sermos prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. E diante de uma ofensa desmedida, desnecessária e sem sentido, o que constatamos é que está tudo ao contrário. Porque é como se prudentes fossem as pombas, porque não falam, e as serpentes houvessem se tornado inofensivas diante do potencial agressivo das ações e ofensas do ser humano. Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Isso é pura sabedoria de Deus. Quem quer ser sábio nesta vida precisa usar a sabedoria de Deus. Aquele que não reconhece o seu próprio erro e insiste em dizer que não tem pecado, mente. Engana-se a si mesmo e peca, porque chama a Deus de mentiroso.
Nós somos humanos e sujeitos a erros. E é para isso que existe a retratação ou reconsideração. Retratação é a manifestação do reconhecimento e a confissão de um engano ou de um equívoco cometido, ou mesmo de um mal praticado contra alguém, a despeito da gravidade ou amplitude. E é feita mediante a declaração contrária à outra feita anteriormente. É também o ato de se desmentir uma afirmação realizada a alguém pelo próprio retratante. A retratação requer uma boa dose de humildade e um coração de carne para o reconhecimento e a aceitação de que a pessoa errou. A retratação deve conter um pedido de perdão e é o primeiro passo para recebermos o perdão de quem nos ofendemos. A pessoa pode haver perdoado intimamente, mas é mediante um pedido que ela concede o perdão. A falta de retratação revela uma atitude soberba, a mesma soberba que precede a ruína. Revela também um coração duro e inflexível, um coração de pedra pulsando no peito de uma pessoa sem Deus. Isso é muito perigoso. É um coração bem diferente do que Deus espera que nós tenhamos no nosso interior. Independentemente da nossa crença religiosa, da existência ou não da fé, todos teremos que prestar contas dos nossos atos diante daquele que nos criou e que nos pôs neste mundo com um objetivo bem definido e pelo qual seremos cobrados. A missão que Deus tem para nós, a expectativa de Deus a nosso respeito, é o primeiro que todos nós devemos conhecer, para não estarmos em uma situação embaraçosa no juízo final. Reconsideração é o ato de se reconsiderar, de realizar nova deliberação, de mudar uma decisão após novo exame de alguma questão que já havia sido decidida anteriormente. O próprio Deus reconsiderou a criação humana devido à maldade do homem, e isso lhe cortou o coração. Mas ele não eliminou toda a raça humana. Não. Reconsiderar é o mesmo que desdizer-se. É voltar atrás em uma posição tomada ou em uma afirmação realizada. E quando ocorre para reparar um erro, é um ato de justiça. É sempre melhor voltarmos atrás do que insistirmos no erro com uma postura de pretensa correção em relação a algo mal que praticamos. O que parece correto para nós
mas soa estranho para os demais, precisa ser alvo de uma reavaliação. 1 de João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Tiago, capítulo 3, temos nos versículos 6-8, o apóstolo falando do perigo que é o mau uso da nossa língua. É importante que todos tenhamos a consciência do que uma palavra mal pronunciada pode causar na vida de uma pessoa, de uma comunidade ou mesmo de uma nação. Quem não está seguro do que vai dizer, não diga. É melhor ficar calado do que falar algo indevido. Deus nos deixou no livro de Gênesis o exemplo do uso de palavras bem pronunciadas, com fé e segurança. E nós sabemos que o mundo em que nós habitamos hoje foi todo gerado pela voz de Deus aliada à fé. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Quando Deus disse: haja separação entre luz e trevas, Ele criou o dia e a noite. Quando Ele disse: haja separação entre águas e águas, Ele criou os céus. E quando Ele mandou que as águas se ajuntassem e que aparecesse a porção seca, Ele criou a terra firme e os mares. O Senhor também nos previne quanto ao mau uso da língua, ressaltando os cuidados que devemos ter. Tiago nos diz que a língua é um fogo, e todos nós temos visto como uma pequena chama de fogo pode incendiar florestas e cidades inteiras. Tiago nos diz que a língua é como um mundo de iniquidade e que ela contamina todo o corpo. E porque é inflamada pelo inferno, ela consegue inflamar o curso da natureza. Meus irmãos, é como se Tiago houvesse escrito essas palavras para os dias de hoje. Tiago diz ainda que o homem consegue domar qualquer animal, mas ninguém consegue domar a língua, que é um mal incontrolável e que está cheia de veneno mortal.
Em suma, o que Tiago está dizendo é que quem faz mau uso da língua está sob influência do mal. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Gênesis 1, 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus Criador. Nos versículos 9 a 12, Tiago esclarece que não podemos usar as nossas palavras de forma contraditória. Não podemos bendizer e glorificar a Deus com as nossas vozes e com as nossas mesmas vozes amaldiçoar aos homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Cuidado, você que vive de fofocas e fala palavrões. Pelas nossas palavras nós seremos justificados, e pelas nossas palavras nós seremos condenados. É evidente que Deus não espera que nós tenhamos uma postura bivalente ou mutante, porque isso se opõe à palavra fidelidade. E o Senhor não deseja que nós tenhamos uma confissão negativa. Ele não nos quer envolvidos com nada que seja mal. E Ele nos adverte ainda a não julgarmos para não sermos julgados. Uma boa confissão de fé consegue até mesmo salvar uma pessoa do inferno. Tiago 3, 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Salmo 18, 25. Como benigno
te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 7, 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Romanos 10, 8. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É Deus advertindo, meus irmãos. Ou cremos ou não cremos, ou obedecemos ou não obedecemos. Depois, não adianta reclamar. No versículo 13, que encerra o nosso trecho inicial, Tiago lança um desafio a todos os que se dizem ser sábios e entendidos. Ele sugere a essas pessoas que provem o bom trato que eles confessam através da realização de boas obras com mansidão e sabedoria. A nossa confissão tem que ser sempre positiva. Mas quem não tem o que falar ou não está seguro do que quer dizer, não fale, fique calado. Tiago 3, 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Boas confissões agradam a Deus e nos aproximam dele. Diante de situações difíceis e inesperadas, o mundo abre a sua boca para espraguejar e amaldiçoar. E amaldiçoam até a Deus. Quando caminhando, eles tropeçam ou dão uma topada, é certo que eles vão liberar algum palavrão, alguma expressão diabólica, alguma palavra que Deus jamais pronunciou. Eles dizem que assim eles conseguem desabafar e aliviar a tensão. Mas eles não sabem que Deus proíbe que saia das nossas bocas palavras torpes, mas somente as que edifiquem e deem graça aos que as ouvem. Ele não sabe que de cada palavra ociosa pronunciada, eles terão que prestar conta no dia do juízo.
Também não sabem que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas? Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. E eles, desse modo, revelam o que está no seu interior. Porque a palavra de Deus nos ensina que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Eu me lembro que quando ainda adolescente, uma determinada noite, eu estava voltando para casa tarde. Creio que deveria ser perto das 2 da manhã, da madrugada. Eu estava sozinho e decidi pegar uma trilha através de um terreno baldio para chegar na rua onde eu morava. Eu quis cortar caminho. Era madrugada e não havia ninguém na rua. E eu fiz aquela travessia com muito medo, porque muito embora a cidade não fosse tão violenta como é hoje, sempre existia o perigo de haver alguém escondido atrás de alguma árvore. Mas o que eu não sabia é que o perigo estava mais adiante. Ao sair da trilha e entrar na minha rua, eu já estava a 50 metros da minha casa. Então eu avistei bem longe, no sentido oposto da rua, a uns 100 metros de distância, 2 cachorros enormes e muito brabos, que também me avistaram e vieram com toda a fúria para me atacar. Os cães são animais muito velozes e quando eles decidem atacar, eles o fazem com a mesma rapidez com que eles pegam uma bola que você lança no ar. Os nossos olhos não conseguem acompanhar a rapidez deles. Então, eles correm para suas vítimas e em segundos eles alcançam os seus alvos. A pessoa não tem nem tempo de reagir. E ali estava eu, parado no meio da rua deserta, com 2 cães desconhecidos rosnando ferozmente e avançando na minha direção. Eu não tinha como correr, mas me lembro que quando eles estavam a uns 3 a 5 metros de distância de mim, eu pronunciei uma palavra que Deus me deu e eu jamais me esqueci. Eu disse, Jesus. Imediatamente, os cães pararam, deram meia volta e foram embora. Voltaram para onde estavam. E eu, ainda assustado e com o coração batendo forte, pude caminhar até a minha casa com segurança. Observe que nessa época eu ainda nem era convertido e não compreendi muito bem o que havia acontecido. Mas com toda certeza eu já era de Deus. Eu sou de Deus desde antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido por Ele e predestinado para ser dele para sempre. Glórias a Deus! Hoje eu compreendo que o Senhor me livrou e me protegeu, colocando um anjo na minha frente. Um anjo que eu não consegui ver,
mas os cães viram e sentiram. Se eu tivesse pronunciado qualquer outro nome ou alguma maldição, certamente eu não estaria hoje aqui para dar a vocês esse testemunho. E eu aprendi com essa experiência e diante de qualquer dificuldade, muito mais agora convertido, filho de Deus, fiel a Deus, eu chamo por Jesus. Eu falo com segurança do que transborda no meu coração. Jesus. O mundo pode estar desmoronando. As pessoas vão estar xingando, espraguejando e amaldiçoando, mas eu vou estar clamando. Jesus, o nome que está sobre todo nome. E eu não preciso dizer mais nada. Ele sabe tudo o que eu necessito. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Deus exige que nós concedamos sempre o perdão. Mas Ele exige que nós também peçamos o perdão. Veja bem, Tiago nos revela que Deus nos manda confessarmos as nossas culpas uns aos outros. E esse versículo tem sido mal interpretado por muitos irmãos que pensam que Deus está sugerindo que façamos confissão pública dos nossos pecados. Eu já vi pessoas dizendo, até mesmo, que é impossível obedecer a essa ordem de Deus. Meus irmãos, quem conhece a Deus sabe que Ele nos ama, nos protege e não deseja que nós sejamos expostos a nenhuma situação constrangedora e que Ele não nos dá nenhuma missão impossível. A confissão dos nossos pecados tem que ser feita somente a Deus, a ninguém mais. Nem ao padre, nem ao bispo, nem ao pastor, porque somente Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. O padre não perdoa, e o papa muito menos, porque não perdoa nem a ele próprio. Mas notem, no trecho que apresentaremos a seguir, que a palavra de Deus fala de confessarmos, prestem atenção, confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Ela não fala de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Mas o que isso significa? Significa que se eu te causei algum mal, eu tenho o dever de reconhecer diante de você o meu erro e pedir o seu perdão. É assim e vice-versa. De mim para você
ou de você para mim. É de um para outro. Isso é o que Deus nos recomenda, que nos arrependamos e nos retratemos perante aqueles a quem causamos algum mal, para que recebamos dele oração numa demonstração de que o perdão foi concedido. Então é isso, meus irmãos. O trecho de Tiago 5,16, que apresentaremos a seguir, trata da retratação do ofensor perante o ofendido, e não da confissão em praça pública dos nossos pecados. Deus não quer que nós fiquemos na moita diante do reconhecimento do erro cometido. E dizer que Deus quer que nos exponhamos confessando os nossos pecados a quem não tem poder para nos perdoar é desconhecer ao nosso Deus. E a palavra de Deus que nos afirma, notem bem, que Jesus, o único que perdoa nossos pecados, já levou no madeiro todos eles, todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Se erramos, meus irmãos, basta abrirmos os nossos corações diante dele, mas somente dele. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 1 de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Louvado seja o Senhor! Ele já fez a obra completa para nós. Basta crermos. Toda palavra é construtiva ou é destrutiva. Precisamos avaliar o que vamos falar, tendo muito cuidado com o que falamos. Nunca falemos de improviso. Na Bíblia, Deus nos faz severas recomendações quanto ao uso das palavras, porque Ele sabe como elas podem ser perigosas. Deus não quer que falemos de forma irresponsável ou inconsequente. Deus não quer que nós sejamos como papagaios. Uma boa palavra pronunciada com fé pode criar um mundo. No entanto, uma palavra dita sem conhecimento e de forma inconsequente pode inflamar o mundo e destruir nações inteiras, principalmente quando pronunciada por uma autoridade, o que torna a situação não mais de uma questão de governo, mas uma questão de Estado. Uma opinião ou convicção pessoal não significa o pensamento de uma nação. Mas o que temos visto ultimamente, não apenas agora,
Mas nos últimos tempos, são autoridades que deveriam se posicionar do lado do bom senso, fazendo acusações infundadas a outras nações, sem qualquer tipo de prova, ou baseada em informações de terroristas. Mas é possível confiar em terroristas? Uma acusação feita a outra nação de forma precipitada pode desencadear uma guerra. Quem não ajuda não deveria também atrapalhar. Sim, porque aquele que paga tem o direito de cobrar. Mas quem não põe qualquer empenho concreto na solução de um problema deveria, no máximo, apresentar alguma sugestão sábia e não lançar mão de acusações imprudentes e julgamentos impertinentes. Dizer que apoia um cessar-fogo é uma postura deveras simplória. Quem é que não apoia? Mas quem garante a soltura dos reféns? E quem assegura que os terroristas não vão atacar de novo? Quem? Precisamos compreender que o governo de um país atacado tem a responsabilidade de defender o seu povo. Isso em qualquer parte do mundo. E o pior, diante da constatação do erro, da palavra lançada e do mal praticado com repercussão mundial, onde está a retratação? Onde está a confissão da culpa ao ofendido e o pedido de perdão? Ainda que houvesse razão, estrategicamente seria preciso encontrar uma forma de reconsideração. Pior do que errar é errar e não se retratar, porque significa pecar duas vezes, praticando injustiça. Uma declaração ou acusação sem provas feita por uma autoridade pode custar a vida de inúmeras pessoas inocentes. Quem assume a autoridade leva junto também a responsabilidade. A falta da retratação é algo vergonhoso, não apenas para o ofensor, como ele se encontra na condição de representante de uma nação, a vergonha é para toda a nação. E nós, que somos pessoas de paz, com corações de carne, humildes, e não estamos interessados em uma contenda contra uma das maiores nações militares do mundo, nos tornamos, de uma hora para outra, uma nação sem retratação. E pela primeira vez na história do Brasil, com um governante classificado como persona não grata, devido ao coração endurecido. Em 1982, a Inglaterra enviou navios de guerra ao Polo Sul
para lutar pela soberania das Ilhas Malvinas. E lá encontrou um exército argentino despreparado, com soldados famintos e assustados. E alguns se renderam por um prato de comida. Mas foram 3 meses de conflito que resultaram em quase 1000 mortos. Dentre eles, mais ou menos 700 argentinos. Nós não queremos ter uma esquadra de guerra enviada a nós e não queremos ver os nossos soldados desenferrujando garruchas e espingardas. Isso não serve para nada no dia de hoje. E tudo devido a uma sucessão de erros diplomáticos sem precedentes. Erro pela palavra ociosa e inconveniente. E erro pela falta da palavra de retratação. Todos precisamos agir com prudência e falar com prudência. Mas errou? Reconheça o erro e se retrate. Ninguém é infalível e ninguém é super-homem. E o principal, ninguém está acima das leis e da justiça de Deus. E ela não tarda e nem falha. Ela sempre chega na hora certa. Diga, de honra, de glória e adoração é o Senhor Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco, viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo com humildade e justiça diante de Deus. Amém.